Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um programa Gráficos no Radar. Na sessão de hoje, o mercado continuou refletindo o bom humor observado após a divulgação de política monetária nos Estados Unidos e no Brasil na sessão anterior. Por aqui, o Ibovespa conseguiu renovar a máxima histórica, passando dos 131.190 pontos. A atenção fica agora para o próximo alvo projetado aos 143 mil pontos. Dando início às análises de hoje, esse é o gráfico do Ibovespa em escala semanal, índice que atingiu a máxima histórica formada anteriormente em junho de 2021, batendo na máxima da sessão os 131.259 pontos. No cenário atual, por se tratar de topo histórico, temos duas formas de projetar próximos alvos. A primeira é jogando a amplitude desse canal de baixa para cima, onde teremos a região dos 143 mil pontos como próximo alvo, ou utilizar a referência do mastro dessa bandeira de alta, uma figura de continuidade altista, que no rompimento também projetaria por volta dos 143 mil pontos. Desta forma, temos o Ibovespa com resistência atual em 131.259 pontos, que foi a máxima da sessão de hoje, com o próximo alvo nos 143 mil pontos. Nível de suporte permanece marcado aos 124.800. O gráfico do dólar futuro em escala diária reforça a tendência neutra de curto prazo, com suporte aos R$ 4,86 e resistência aos R$ 4,97. A queda foi pior durante a sessão, chegando a bater na mínima os R$ 4,88, mas com arrefecimento do mercado norte-americano, rotação de setores, por lá nós vimos também uma diminuição das bolsas, o que favoreceu uma retomada ou uma diminuição da queda do dólar. No momento que gravamos, recua 0,01%, muito próximo à estabilidade. Esse é o gráfico do S&P 500 em escala diária. O índice que já observamos, apresenta estrutura de alta, formação de topos e fundos ascendentes, e o grande ponto que observamos é que após romper essa lateralização de curto prazo, fez um rally de alta atingindo o objetivo, resistência na casa dos 4.728 pontos. Com o candle formado hoje, que é um doji, um candle de indefinição, sugere um movimento corretivo até a região de suporte nos 4.642 pontos. Lembrando que a tendência de alta é mantida, mas uma correção até os 4.642 pontos seria um movimento natural antes de continuar o processo de alta. As ações de Petrobras em escala semanal, apesar de ter perdido sua linha de tendência de alta de médio prazo, reforça cenário neutro para o curto prazo. Na semana passada chegou a testar nível de suporte aos 33,39, mas nessa semana ainda opera distante dos patamares de suporte, como mencionado agora, e resistência nos 36,53. O eventual rompimento de resistência e topo histórico poderia liberar o ativo para a busca dos 39,23. As ações de Vale em escala diária permanecem em tendência neutra de curto prazo, com suporte aos R$ 72,23 e resistência aos R$ 76,24. Mesmo com o minério de ferro caindo mais de 1% essa madrugada em Dalian, o papel no momento em que gravamos sobe 0,92%, pegando carona no movimento de risk-on observado no exterior, com as bolsas basicamente todas em alta. Esse é o gráfico do índice financeiro, o IFN-100 em escala semanal, que seguiu um bom humor observado nas bolsas e se aproxima de patamar histórico nos 13.614 pontos. O eventual rompimento dessa região consolidaria projeção de uma bandeira de alta na região dos 14.152, abrindo um potencial upside de mais ou menos 3,5%. Suporte atual permanece marcado nos 13.120 pontos. Itube 4, Itaú, eu trago em escala diária e semanal. Papel que após romper região dos R$ 32,18, abre caminho para a busca da projeção máxima de Fibonacci, a linha de 161,8%, indicada aos R$ 34,17. Região que também podemos observar se aproximando do teto do canal de alta de médio prazo, marcado na região dos R$ 34,05. Muito próximo, tá? Soltamos uma recomendação de compra para o papel ontem, no momento em que gravamos, temos uma operação positiva em 0,65%, nível de suporte atual permanece então aos 32,18 e alvo de curto prazo aos 34,17.
Esse é o gráfico de BTG Pactual em escala diária, papel que apresenta estrutura de topos e fundos ascendentes e após escapar da zona de congestão da projeção de Fibonacci, a linha de 61,8, que atua como suporte hoje nos 35,43, tem primeiro alvo aos 37,60 e no eventual rompimento deste nível, liberaria o ativo para a busca dos 41,12. No preço que negocia nesse momento, até os 37,60, tem um potencial de alta de 2,15% e um alvo adicional aos 41,12, cerca de 11,5%. Suporte atual, mantido aos 35,43. Indo para os ativos solicitados, esse é o gráfico de Simpar em escala diária, papel que apresenta estrutura de topos e fundos ascendentes, porém movimento esticado considerando as últimas 3 sessões. De mínima a máxima, o papel chegou a subir 17,3%, atingindo 9,91, patamar de resistência que já foi topo e fundo no passado, em meados de agosto deste ano, favorecendo o movimento corretivo. Resistência fica marcada aos 9,43 e suporte aos 8,88. As ações de Magalu em escala semanal, após cumprir o objetivo da congestão triangular na região de R$ 1,31, iniciou o processo de alta, consolidando a formação de um pivô em região de média. A atenção permanece para o eventual rompimento dos 2,36, ou seja, amanhã, sexta-feira, o último dia de negociação para este candle, se consolidado o rompimento dos 2,36, pode liberar o ativo para a busca dos 2,88. Do preço que negocia nesse momento até essa região, potencial de alta permanece de 20%. Do lado inferior, perdendo, não conseguindo fechar acima dos 2,36, suporte fica mantido em R$ 1,85. Esse é o gráfico de Semin em escala diária, papel que apresenta cenário neutro para o curto prazo, com resistência aos R$ 7,35 e suporte aos R$ 6,76. No cenário atual, se projetarmos próximos alvos com base no movimento recente de topo e fundo ascendente, encontraremos no eventual rompimento dos 7,35, 7,70 e 8,27 como próximos alvos. Suporte atual permanece no 6,76. Esse é o gráfico de Ser Educacional, papel destacado como Fique de Olho do programa do dia 12 de dezembro. Papel que consolidou o rompimento dos R$ 7,04, bateu o alvo de 8% aos 7,81 e segue caminhando para a região dos R$ 9,02. Do preço que negocia nesse momento até o próximo alvo, tem um potencial de alta adicional de 11,64%. E no Fique de Olho de hoje eu trago as ações de IRB em escala diária e semanal. No gráfico diário, o papel consolida a formação de um pivô de baixa, perdendo suporte na região dos R$ 50,50. Próximo apoio fica marcado aos R$ 47,74, potencial de queda de aproximadamente 3,3%. É importante ressaltar que na região dos R$ 49,00 hoje passa uma média de 21 períodos. O papel pode ter alguma dificuldade em perder este nível, vale acompanhar. No gráfico semanal, conseguimos enxergar, depois de uma puxada forte de alta, a formação de um topo duplo, resistência nos 55,5 e suporte nos 45,81. Um alvo de queda um pouco maior do que no gráfico diário, que representaria um potencial de 7% aproximadamente de downside. Essas foram as análises de hoje, eu me despeço por aqui, uma ótima noite e até a próxima!